Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Você poderia continuar cantando esse refrão e, em vez de dizer Israel, dizer o seu nome, né? Eu vejo aqui algumas pessoas, né? Escuta, Aloma, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Vani, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Deise, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Leu, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Léo, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Dayara, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Jeane, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Pedro Miguel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Continua cantando, repetindo o teu nome na escuta, José, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Põe o teu nome nesse lugar onde se diz Israel. O Senhor é o nosso Deus. É o Senhor. Continua cantando, repetindo para ti mesmo essa necessidade
de escutar o Senhor que é nosso Deus, esse Senhor que é único, Ele que de fato quer ser Senhor de toda a nossa existência, quer ser Senhor de toda a nossa vida. Nós estamos vivendo essa terceira semana do tempo da Quaresma, essa semana que, como a gente no domingo começou a dizer, é essa semana do escrutínio, não é? Que significa avaliação. Avaliação. A gente tem aqui diante da gente essa imagem do Cristo Mestre, não é? O Cristo com esse livro na mão, que significa que Ele é o nosso mestre, que Ele é aquele que quer proclamar para nós a sua palavra. Ele faz um movimento com a sua mão, não é? Ele tem esse movimento de mão que no mundo antigo era o movimento que os oradores falavam quando queriam falar, faziam quando eles queriam falar para a multidão. Imagina, é um tempo que não tinha microfone, e então a multidão na praça, todo mundo falando, aquela agonia, então eles faziam um gesto para as pessoas entenderem que ele estava querendo falar, estava querendo fazer o discurso. O pessoal quando está jogando basquete lá, não é que precisa fazer uma pausa, faz um gesto, não faz? Como é o gesto? Você lembra? E todo mundo entende que está pedindo tempo, né? Quando a gente faz esse gesto aqui, a gente está pedindo tempo. Então se estamos num lugar com muita zoada, a gente faz isso, todo mundo sabe que é para calar a boca. Esse gesto, então, no mundo antigo, era chamado gesto da adlocutio, para falar. Então, quando um orador fazia esse gesto, um político fazia esse gesto, então todo mundo se calava para escutar. Então, esse gesto da mão do Cristo aí significa isso, que Ele quer falar, Ele quer dizer alguma coisa para a gente. Mas existe uma outra coisa também que esse gesto significa. Não é? Quem conhece a língua dos sinais, não é? Sabe que certos gestos com a mão significa eu te amo, eu te quero bem, eu estou com fome, não sei o quê. Né? Quem fala com as mãos entende muita coisa. E há uma outra forma de falar também com as mãos, que é, por exemplo, para fazer números. Não é? Se eu peço para você para contar com os números, você começa. O número 1, você diz assim, não é? 2, 3... Mas se você for pedir um francês, por exemplo, ou os italianos, eles fazem diferente. Quer mostrar 3 com os dedos e faz sempre esse teste com eles. Normalmente eles fazem assim. Né? A gente faz assim normalmente. Eles começam daqui. Né? É uma forma diferente de fazer essa representação. Imagina você, os chineses, por exemplo, eles contam com os dedos com uma mão só até 10. Uma forma diferente. Tanto é que você, por exemplo, também, né, quando você está no banco, te pede o número da sua conta, você dá o número todo da conta, assim, dígito 1, ou dígito 2, dígito 3, dígito 4, dígito 5, dígito 6, 7, 8, 9. O dígito só vai até 9. Dígito e número, o que é que tem a ver, não é? Você está aqui para entrar, acessar aqui no seu celular, para estar me vendo aqui agora, você digitou alguma coisa. Digitar é usar o dedo, digitar. Usar os dígitos. Dígitos em latim significa dedo. Lembra que ontem eu falei do Espírito Santo, que era o dedo de Deus, e lembrei o canto Veni Creato Digitus Paterne Dextere. Por quê? Eu chamo dígito 1, dígito... Porque a gente, para contar, muitas vezes, enquanto não entrou ainda na idade da razão, a gente usa o dedo para poder contar. Esse gesto da mão do Cristo, no chamado, que como antigamente se falava da loquela, significa fala, digitorum, a loquela digitorum, a fala através dos dedos, esse gesto aí representa o número 8, na forma que os antigos que falavam latim representavam o número 8. E isso nós sabemos que a criação Deus faz em 7 dias. No 7º dia repousa. Cristo ressuscita no primeiro dia da semana. Mas se você começou a contar a semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e se você fosse continuar, o primeiro dia da semana é igualmente o 8º dia. Então os primeiros cristãos, eu já falei muito disso para você em outras vezes, falam do 8º dia, que é o dia em que o Cristo ressuscitou, é o primeiro dia da semana, que o 8º dia eles estavam reunidos de novo no cenáculo e o Cristo ressuscitado apareceu. Portanto, o número 8 para o mundo antigo representa o número da nova criação, o número da ressurreição. E muitos batistérios, inclusive aqui em Roma, a Catedral de Roma, que é São João do Latrão, tem um batistério com 8 lados, na forma octogonal.
significa dizer que a gente foi mergulhado nesse 8º dia que é Cristo mesmo. Então, a cada dia que a gente começa escutando a palavra de Deus, a gente entra na comunhão com esse mistério da Páscoa. Então, esse gesto do Cristo que quer nos falar através de sua palavra é para dizer que a gente está sendo refontizado no batismo. De novo, a gente entra no mistério do nosso batismo. A cada vez que a gente para escutar o Cristo e a sua palavra de vida. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Essa semana que nos lembra, né, dentro da igreja, essa terceira semana do tempo da Quaresma, nos faz pensar no gesto. Eu já disse a vocês que a igreja realiza no terceiro domingo da Quaresma, que é aquela oração de exorcismo sobre quem vai batizar e que é chamada de primeiro escrutínio, lembrando que é a palavra de Deus que nos perscruta, que nos examina. Mas esse verbo escrutar é um verbo parente do verbo escutar, não é? de ouvir. Então você vai no médico, o que é que o médico faz? O médico te ausculta, na verdade, ele usa um instrumento, normalmente o estetoscópio, ou então usa mesmo o ouvido, encosta o ouvido no seu coração ou no seu pulmão para sentir melhor, ou então usa o estetoscópio. Scopeo, o verbo grego que significa ver, enxergar, observar. E stecto quer dizer o peito, porque o médico coloca o estetoscópio sobre o nosso peito para sentir o nosso coração, depois na parte de trás para ouvir o nosso pulmão, como que dizendo que o nosso corpo tem uma linguagem que o médico percebe essa linguagem, ele lê o nosso corpo com o seu ouvido, sentindo a nossa respiração, sentindo o batimento dos nossos corações. Portanto, assim também o Cristo, ele nos ausculta, ele nos perscruta na medida que a gente lê a sua palavra. Para dizer a verdade, quando a gente pega a Bíblia para ler, não é só que a gente está lendo a Bíblia está lendo a gente. Está escrutando a gente, está examinando a gente. E a voz de Deus vai sendo repetida dentro de nós, na medida que a gente vai lendo, Deus vai falando. Teve um poeta, não é, que ele botou em cima da sepultura dele, disse: olha, meu caro amigo, você pensa que o poeta morre? Olha só, agora, ele botou vários versos dele na sepultura dele, agora a minha voz está sendo repetida em você. Porque ele estava lendo as palavras que o poeta tinha dito, como eu já tinha dito a você durante esses dias, a leitura no mundo antigo é sempre uma leitura feita em alta voz. Então, na medida que ele estava lendo aquele texto, ele dizia, era a minha voz dele, do poeta, né, que estava sendo repetida dentro da pessoa que estava lendo os versos. Assim também, quando nós lemos a palavra de Deus, é o próprio Deus que repronuncia ou pronuncia a sua palavra dentro de nós. E essa palavra vai nos examinando, como diz a carta aos Hebreus. Ela é como uma espada penetrante que vai separando tudo dentro da gente, vai examinando, vai colocando as coisas no lugar. Dessa forma, a leitura de hoje do livro do profeta Oséias, no capítulo 14, versículos de 2 a 10, justamente nos faz esse chamado da parte de Deus. Assim fala o Senhor nosso Deus: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Encontrar a palavra para poder voltar a Deus. Essa palavra nos direciona, essa palavra nos coloca, não é, no caminho de Deus. E aí o profeta vai repetindo para o seu povo a fala de Deus, não é? Justamente chamando a atenção do seu povo para esse perigo das idolatrias, o perigo da perversidade, o perigo de não
viver segundo aquilo que Deus quer. O convite, portanto, dessa sexta-feira é para que a gente possa se voltar a Deus de coração. E Deus diz: compreenda estas palavras, o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, por eles andarão os justos, enquanto os maus tropeçam e caem. O texto do Evangelho de hoje que a liturgia nos oferece é o de Marcos, no capítulo 12, versículo 28 a 34. Eu estou sempre chamando a atenção a você que o texto que a gente lê um dia na liturgia, a gente precisa entender dentro do contexto no qual ele foi escrito. O contexto dessa semana é aprofundar sempre o sentido do gesto que Jesus fez no domingo passado, de ter expulsado do templo os vendilhões e de ter dito que o seu corpo é o templo novo, é o santuário novo que vai ser reerguido depois da sua morte. Com isso, Jesus está dizendo uma coisa muito importante para mim e para você, que entramos neste mistério do 8º dia, no mistério do batismo. O que é que acontece? No dia do nosso batismo, nós fomos enxertados em Cristo. Às vezes uma pessoa, quando tem um ferimento, não é alguma coisa, o médico tira um pouco de carne de algum lugar e faz um enxerto, enche aquele lugar. Nós fomos enxertados em Cristo. Só que não é que faltava alguma coisa ao corpo de Cristo, é que nós vamos viver da seiva de Cristo mesmo. Quando você faz um enxerto em uma roseira, um enxerto numa parreira ou em alguma outra árvore, numa laranjeira, né? Pega um tronco de limão e nele coloca galhos de laranja ou de lima. A partir dali, aquela planta, que é o ramo, vai viver do tronco. Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, mas nós somos ramos porque fomos enxertados em Cristo a partir do nosso batismo. O batismo é o sacramento que nos enxerta em Cristo. Portanto, se Cristo está dizendo que ele, o corpo dele é o santuário, está dizendo para mim e para você que é o templo no qual agora a gente precisa entrar para entrar em comunhão com Deus, é o seu corpo, é a pertença ao seu corpo. E quem faz de nós um só corpo entre nós e com Cristo é o Espírito Santo. Como a gente reza em cada missa, não é? Para que nós que comungamos do mistério do corpo e do sangue de Cristo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Então é nessa atmosfera, não é, que a gente entende também o texto do Evangelho de hoje, que é a consequência, porque no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, está esse texto em que Jesus expulsa os vendilhões do templo, as pessoas começam a perguntar a Jesus com que autoridade ele faz aquilo, começa a ter uma polêmica entre eles, Jesus e os fariseus, entre Jesus e herodianos, entre Jesus e os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Jesus cala a boca de todas essas pessoas. Agora o que é que acontece no Evangelho de hoje? Se aproxima um escriba. O escriba era aquele que fazia a escrita dos livros. Pense bem que a imprensa, ela só vai existir com Gutenberg, não é? Gutenberg, lá na Alemanha, é que ele vai inventar a imprensa ali no Rheingau, naquela região, naquele lugar chamado Eltville. Os que estão aí na Alemanha que acompanham essas meditações conhecem bem esse lugar, uma região realmente muito bonita. Está do outro lado daquele que eu falei ontem, são Rabanos Mauros, que compôs o Veni Creator Spiritus. É uma região realmente muito bela. Eu tive a alegria de viver bem pertinho desse lugar ali, onde viveu o Gutenberg, que inventou ali a imprensa, não é? É um lugar chamado Österreich-Winkel, uma região realmente muito bonita, por onde passa o rio Reno. Então, é só Gutenberg que vai inventar a imprensa, e depois da imprensa a gente pode ter livros, não é? Tudo muito... Antes, como era que acontecia? Existiam os copistas, ou como se dizia no tempo medieval, os amanuenses, aquele que com a mão escreviam os livros. Ora, essas pessoas, de tanto escreverem os mesmos textos, esses escrivães, esses escribas, eles sabiam esses textos à memória. A memória era uma coisa que era muito bem desenvolvida naqueles tempos. Eles precisavam saber, inclusive, a quantidade de palavras que cabiam dentro de uma determinada folha, não erravam em uma letra, eles conheciam muito bem os textos. E agora é um desses agora que chega para Jesus para perguntar a Jesus qual é o maior dos mandamentos. Ele não está perguntando porque ele é ignorante, ele está perguntando para pôr Jesus à prova. E põe à prova
prova Jesus com a própria palavra de Deus. Lembra que quando Jesus estava no deserto, Satanás o tenta também citando a palavra de Deus? Portanto, a gente vê que aquela cena de Jesus no deserto durante 40 dias é uma imagem de toda a vida de Jesus, que foi sempre provado por todas as pessoas que estavam um pouquinho ali ao lado deles, né? Eram fariseus, eram saduceus, toda essa gente vivia provocando Jesus, pondo Jesus à prova. Então Jesus, quando escuta a pergunta deste escriba, Jesus sabia que ele não estava falando porque não soubesse, embora naquele tempo se falava desses 613 mandamentos, né, argumentos da lei, que eles queriam saber qual era o principal dentre eles. Jesus então responde para eles: olha, o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Por exemplo, começou hoje cantando, né? Essa aqui era uma oração do povo de Israel, o Shema, escuta Israel. Então o primeiro mandamento de Deus é a escuta, né? A gente que precisa aprender a escutar. Deus nos dá 2 ouvidos, né, para isso. Não ter pressa em falar, não. Escuta mais, ouve mais. É um mandamento que Deus dá para nós. E a Quaresma deve nos ajudar a isso, a entrar nessa escuta. Quando eu estou dizendo a vocês assim, tem gente que está dizendo: padre, estou fazendo esse retiro de Quaresma com o senhor. Olha, a gente não precisa inventar nada, né? Fazer um retiro extra dentro da Quaresma. A liturgia deve ser o retiro nosso. A nossa experiência de retiro na Quaresma é ouvir a liturgia. É ouvir o que a palavra de Deus traz, porque a liturgia deve ser a fonte de espiritualidade para o povo de Deus. E em 2 aspectos: a escuta da palavra, a escritura, e as preces, que é chamada eucologia, é aquilo que a gente como prece dirige a Deus dentro do esquema da liturgia. Ouvir isso, meditar sobre isso, mastigar isso que a gente recebe. Esse é o retiro. O retiro é tomar consciência e celebrar a liturgia e celebrar esse tempo com consciência plena, frutuosa, não é? E ativa, ser ativo nessa escuta. Por isso agora vamos escutar o que é que Jesus nos diz, né? Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Eu já disse a vocês que o coração não é, no mundo antigo, sede dos afetos e dos sentimentos, simplesmente. É a sede da inteligência. Por isso que Jesus diz aqui como é que a gente deve amar a Deus. Com a inteligência, com a alma, com o entendimento e com a força. Um amor que seja concreto, que seja colocado em ação. E aí Jesus diz: o segundo mandamento é como este também, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. A medida do amor pelo outro deve ser aquele amor que eu nutro por mim mesmo. E Jesus confirma, né? Não existe outro mandamento maior do que este. Quando o mestre da lei ouviu o que Jesus tinha dito, ele disse: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Onde era que se ofereciam os holocaustos e sacrifícios? No templo. Portanto, é ele que está dizendo que seguir espiritualmente, na prática, esse encontro de escuta a Deus vale mais do que tudo aquilo que se faz no templo, que tinha sido reduzido a um espaço de comércio, de troca. E essa muitas vezes é uma mentalidade que eu e você também nutrimos. É aquela famosa lei que tinha entre os antigos romanos do chamado dó ut des. Eu te dou para que tu me des. Ou naquele cinismo que muita gente quer, repetindo as palavras de São Francisco de Assis, não é? É dando que se recebe. Não, a relação com Deus não é um comércio que eu dou alguma coisa para receber algo em troca. Não é colocar a Deus à prova para ver a medida da sua bondade. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Nós apenas correspondemos. Aí tem gente que diz: mas ele fez tudo tão direitinho e pegou Covid, e por que isso e por que aquilo? Aí a gente deveria pensar que a nossa relação com Deus não é para receber alguma coisa em troca da parte de Deus. Deus já fez, já deu
todas as provas do seu amor por nós. O que nós precisamos é tomar responsabilidade diante do amor dele, que já foi dado a nós gratuitamente. São Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado em dom, nos foi dado gratuitamente, em outras palavras. Então, esse escriba está aqui dizendo na palavra dele que ele, no fundo, sabia que o que Jesus estava fazendo em relação ao templo estava correto. Porque o verdadeiro sacrifício que Deus procura é esse da nossa capacidade de amá-lo e amar-nos entre nós. Jesus, ouvindo que aquele homem tinha respondido com inteligência, disse para ele: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém tinha mais coragem de perguntar nada a Jesus. Minha amiga, meu amigo, eu também disse a você que durante essa semana, quando há esse gesto do primeiro escrutínio e a oração do exorcismo, né? O que é o exorcismo? São as palavras de Deus dirigidas ao nosso coração para que o nosso coração seja liberto do poder das trevas, do poder do mal. São João, na sua primeira carta, no capítulo 2, dos versículos de 7 a 11, diz uma coisa muito interessante para nós. Olha só o que é que o apóstolo vai nos dizer. Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebeste desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, pois que as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Portanto, ser arrancado do reino das trevas e entrar no reino da luz é amar o irmão. Portanto, o verdadeiro exorcismo não é estar fazendo orações demais sobre as pessoas, é a oração de libertação. Outra coisa não é senão começar a amar o irmão e dessa forma começar a andar na luz de Deus. Caminhando pela luz de Deus, caminhando pela luz do Senhor, caminhando pela luz de Deus, caminhando pela luz do Senhor, caminhando, sempre caminhando, caminhamos pela luz do Senhor, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz do Senhor, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz do Senhor. Assim cantam nossos irmãos da África, né? Esse canto bonito, caminhamos pela luz de Deus. Suahamba, suahamba, suahamba kambanyek neku, suahamba, suahamba, suahamba kambanyek neku, suahamba ye, suahamba ya, suahamba kambanyek neku. Caminhemos pela luz de Deus, e caminhar na luz de Deus significa amar o irmão. Que o dia de hoje a gente possa viver assim, amando-nos de verdade, porque a garantia de poder amar o irmão, Deus já nos deu, quando derramou o Espírito Santo no nosso coração. É como se a gente tem um celular, um computador e faz o download de um programa, né? Deus já descarregou o programa novo dentro do nosso coração, que é o Espírito Santo. Basta agora a gente fazer um clique pelo meio da escuta da sua palavra e da oração contínua, para que Ele nos faça capazes de viver o amor uns aos outros. A você, minha amiga, meu amigo que está aqui participando dessa live nesse momento, desejo que a luz e a paz de Deus estejam em seu coração, que esse dia possa ser vivido na luz de Deus. E a você que vai assistir, vai acompanhar essa transmissão depois, esteja também com você a luz do Senhor, nosso Deus. Venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém.